O número de infectados chega a mais de 190 mil pessoas. Em fevereiro, o Brasil confirmava o primeiro caso. Com a chegada do coronavírus, alguns assuntos ganham grandes proporções no nosso dia a dia. Entre os principais assuntos, lá estavam eles: isolamento e distanciamento social, foco no grupo de risco, falta de estrutura médica, queda na economia, cresce o número de desemprego e aumenta o número de casos de morte por fome. Sem percebermos, deixamos um pouco o futuro de lado. Nossos pequenos confinados. Essa coisa aí chata, não dá pra fazer nada, só dá pra brincar dentro de casa. Eu não posso ver o vovô, a vovó, meus amigos. Agora eu não posso mais brincar no pé, não posso mais vir no parquinho. Eu agora falo com a vovó no telefone, no computador. Eu tô preocupada com os meus amigos porque eu amo eles, eu acho que eles podem pegar essa doença muito forte. E quando que as aulas vão voltar? O que tá te preocupando sobre a doença? Minha avó, meus pais e minha Dinda. Tô com saudade do meu amigo de brincar. Quero até brincar com os amigos, mas eu não posso. Triste, porque eu não posso brincar. Pretendo fazer tudo o que eu gosto de fazer, por causa que eu tô com saudades das coisas que eu faço fora de casa. Tô sentindo entediada. Como assim entediado? Você sabe, né, papai tudo? Eu tô sem abraçar quem eu amo, sem dar beijo que eu quero, sem tocar em ninguém. Tô fazendo quase nada. Eu tô muito triste porque eu quero falar com alguém muito especial, que é com meu amigo da escola, que é o Pedro. Mas não dá. Eu estou me sentindo bem porque eu estou brincando e descansando bastante. Uma mistura de tristeza, alegria, de várias coisas. O período de isolamento social devido ao coronavírus elevou os nossos níveis de ansiedade, mas esse sentimento não é apenas dos adultos. As crianças foram e continuam sendo bastante afetadas. Devido à nossa preocupação com os nossos familiares que são do grupo de risco, preocupação também com todas as medidas a serem tomadas, estresse por nossa rotina ter sido totalmente afetada e a gente ter que se acostumar e adaptar a uma nova rotina, sendo assim, deixamos um pouco de lado nossas crianças, esquecendo o quanto elas também foram afetadas. Assim como nós tivemos mudanças de hábito, as crianças também. De repente, foram impossibilitadas de sair de casa, de ver os amigos, de ir à escola e até de ver os avós. Isso, então, causou um impacto negativo na saúde mental das crianças. Os quadros de transtorno de ansiedade na infância não acontecem apenas nesse novo contexto. Separação dos pais, morte de alguém próximo, mudança de escola, pode também desencadear quadros de ansiedade. Mas a pandemia contribuiu para que esse transtorno aumentasse ainda mais. Após um estudo na província chinesa com 320 crianças, foi revelado que após a pandemia, os efeitos psicológicos imediatos na criança foram dependência excessiva dos pais, desatenção, preocupação, problemas no sono, falta de apetite, pesadelos, desconforto e agitação. Os mesmos que podem ser considerados pelos pais como birra ou preguiça da criança. Soma-se todos esses efeitos ao ambiente familiar, onde os pais também estão estressados e que pode contribuir para o agravamento da ansiedade nas crianças, uma vez que elas são sensíveis ao ambiente em que foram inseridas. O custo da pandemia sobre a saúde mental das crianças tem a mesma magnitude do que a de um adulto, às vezes até mais, pois são transtornos que as atinge em plena fase produtiva e de desenvolvimento, causando prejuízos acumulativos que podem acompanhar essas crianças até a idade adulta. Segundo um estudo da NHS, a proporção de crianças com problemas e transtornos de saúde mental aumentou 50% durante a pandemia. Outro dado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma estatística que vem crescendo muito e causa vários transtornos mentais nas crianças, é o aumento de abuso sexual. A cada 4 horas, uma criança com menos de 13 anos sofre algum tipo de abuso sexual. De acordo com um documento, 1 a cada 6 crianças já sofrem com algum problema de ansiedade ou depressão. A que mais cresce é a ansiedade devido ao novo modo de viver a vida. E essas crianças já sofrem com alguns sintomas da ansiedade, como
alteração de apetite, dificuldade de sono, queda no rendimento escolar, desmotivação, medo e preocupações excessivas, dores de cabeça, tonturas e retraimento social. Estima-se que 1 a 3% da população venha a sofrer com esse transtorno da ansiedade, o que equivale a 8 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. As crianças são pessoas em desenvolvimento, por isso, estrutura sua relação de identidade com base aos hábitos de sua referência. Além disso, a criança está numa fase especial de constituição de sua identidade, fase que demanda determinadas formas de relação e que favorecem a sua evolução. No meio de uma grande revolução tecnológica, o mundo todo sofre com uma pandemia, obrigando a todas as pessoas a ficarem confinadas dentro de suas casas. Este fato é inusitado nos dias de hoje. Tem obrigado as pessoas a pensar diferente. O isolamento social e a quarentena, em meio à tentativa de contenção do novo vírus, está causando estresse em muitos pais por causa da rotina diária com as crianças que foram obrigadas a cancelarem suas atividades externas. O parquinho está fechado, a área da piscina, a casa do coleguinha, nem pensar. Com as crianças afastadas da escola e das atividades esportivas e até mesmo sociais, muitos pais estão fazendo o que está no seu alcance para manter a criança ocupada com as atividades saudáveis e em casa. No entanto, é necessário dizer o que está acontecendo para as crianças sem causar pânico e de forma que elas entendem. Tudo isso depende de como os pais estão encarando essa pandemia, se são ansiosos ou até mesmo depressivos. Os pais têm que estar muito bem entendidos para que eles passem de forma tranquila para os filhos, porque até a atitude deles no dia a dia pode mostrar o contrário para os filhos. É importante deixar claro para a criança que isso não é o fim, que mudanças acontecem e que também são necessárias. Com a chegada da pandemia, os desejos, as frustrações, os medos dos nossos pequenos foram deixados de lado. Mas se engana quem acha que eles não entendem, porque muito pelo contrário, eles entendem e sabem que há algo errado. Para eles, é como se o coronavírus fosse um bicho-papão, que o impedissem de ver a vovó, o impedissem de brincar com os coleguinhas, de irem à escola. Então isso faz com que eles necessitem de um cuidado e uma atenção de uma pessoa que eles têm uma relação afetiva. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam de uma explicação. Então, quando se tem uma criança em casa e ela alega estar com medo, ela alega estar frustrada, sente e escute. Converse, explique o que está acontecendo, explique para eles que é uma fase, mas que vai passar. Tente procurar atividades recreativas, brincar, porque a gente falar para a criança que está tudo bem, que vai passar, e ela ver em nós um sentido de frustração, de medo, isso afeta nela também. Ela precisa ter um exemplo de uma pessoa tranquila, de uma pessoa que tem confiança de que, tipo assim, que vai ficar tudo bem. Então é necessário a conversa, o diálogo e procurar, tipo assim, entender a criança e fazer com que se sinta acolhida naquele meio que ela tá. Se caso necessário, os pais podem estar buscando um acompanhamento psicológico para a criança e até mesmo para eles, porque às vezes muitas das nossas frustrações a gente acaba descontando nesse nosso ambiente familiar. Isso pode prejudicar muito nesse tempo de pandemia, onde está todo mundo muito junto e não tem para onde fugir. Então, caso você veja que você não está dando conta sozinha, procure um psicólogo, procure uma pessoa que vai te ajudar, que vai te instruir, que vai fazer com que esse tempo não pareça tão difícil. Você não precisa passar por isso sozinho, tá bom? É necessário mudarmos o nosso olhar em relação às crianças e vê-las como um projeto constante e inacabado, situado no mundo que está sempre em processo contínuo de mudança, de descoberta do próprio ser.